Olá, aqui é o Mário do Programa Nacional de Qualificação Profissional. Estamos aqui hoje com duas autoridades, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Douglas Alencar Rodrigues, e o superintendente regional do Ministério do Trabalho de Goiás, Sr. Degmar Pereira. Estamos aqui num bate-papo com essas autoridades e sabemos que o Brasil enfrenta uma das maiores crises econômicas e de desemprego. São quase 14 milhões de desempregados. Ministro, como que você teria uma solução para esse trabalhador pensar em algo para conseguir um emprego? Bem, eu queria dizer que é uma grande alegria poder participar deste debate e também gostaria de cumprimentar aqueles que idealizaram esse projeto, esse Programa Nacional de Qualificação Online. Lamentavelmente, nós enfrentamos os chamados desempregos estruturais e conjunturais, desempregos que decorrem não apenas do avanço da tecnologia, mas também desses insucessos experimentados pela nossa economia. E acho que uma das principais saídas para os trabalhadores é a busca dessa qualificação. É através da qualificação que se pode almejar, conquistar um espaço melhor no mercado de trabalho, e esse programa vem ao encontro desse ideal. Vem ao encontro da proposta da nossa própria Constituição de realização de diversos valores, entre os quais o valor social do trabalho, o valor da dignidade da pessoa humana. É através do estudo, através da formação, que se pode alcançar a emancipação, a independência, enfim, profissional. Dr. Degmar? Bem, Mário, quero também agradecer o convite, dizer que é um prazer imenso estar ladeado de grandes autoridades, pessoas que entendem do assunto, ministro Douglas Alencar e você, Mário, que é idealizador desse projeto. Nós vemos que uma sociedade ela se desenvolve, a base da desenvoltura de uma sociedade é a cultura, a qualificação e o estudo. Então, para que um trabalhador hoje tenha condição de se recolocar no mercado de trabalho de uma maneira direta e rápida, sabemos que a qualificação é a base do caminho. Então, acreditamos muito nesse projeto justamente por ver que esse projeto dá acesso à qualificação a esse trabalhador de uma maneira simples, de uma maneira didática e de uma maneira direta, de forma que ele consegue ter acesso a esse curso, a uma plataforma de qualificação, podendo se reempregar de maneira muito mais fácil. Superintendente, esse trabalhador que está fora do mercado de trabalho, você acha que ele é menos qualificado? Nós temos dois pontos. Primeiro, a falta de qualificação, sim, que é um ponto positivo para o mercado e negativo para o trabalhador. Outro ponto que a gente tem que analisar, o trabalhador que está fora, é a dinâmica do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo um momento, ministro, de crise no país. Quando nós falamos em crise, nós temos que entender que essa crise ela é setorial. A indústria da construção civil, a indústria metalúrgica, ela passa por um momento de crise. Já a indústria de alimentação está bem melhor qualificada e avançada quanto à questão da crise. Então, esse trabalhador da indústria metalúrgica, da indústria de construção, ele tem que migrar de área. Infelizmente, a área de atuação dele está passando por crise. Já outras áreas não estão. Então, ele tem que migrar de área. Para haver essa migração, há a necessidade primordial da qualificação. Porque ele entra numa área agora que ele não domina, mas que pode dominar. Então, ele passa por um processo de qualificação. Nós temos visto índices econômicos de áreas específicas de atuação da indústria que estão batendo recorde de geração de emprego. Já outros setores da indústria estão realmente muito ruins. Então, a migração de áreas é um ponto específico para que esse trabalhador se reempregue. E isso passa pelo processo da qualificação. Superintendente, como que o mercado recebe aquele trabalhador qualificado daquele não qualificado? Bem, o trabalhador qualificado ele já passa por um ponto maior do que aquele que não tem a qualificação devida, né? O mercado hoje é muito dinâmico, muito rápido.
As empresas, infelizmente, não têm mais aquele tempo de pegar o trabalhador no primeiro emprego e qualificar ele até colocar ele como gerente da empresa. A empresa ela já quer uma bagagem, tanto de experiência como de qualificação. É aquele que tem a qualificação, ele certamente tem um ponto na frente. Ministro, a falta de qualificação do pessoal da área de RH gera muitas ações? Isso tumultua a justiça? Como que é tratada essa situação? Bem, a Justiça do Trabalho ela acaba funcionando como um termômetro social. Em momentos de retração da economia, aumenta o desemprego e aumenta a inadimplência, o não pagamento dos direitos trabalhistas. Isso tudo acaba desaguando em inúmeras ações judiciais. Para que se tenha uma ideia, no ano de 2015, os dados acabam de ser divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, foram propostas na Justiça do Trabalho quase 4 milhões de ações. E nós tentamos, evidentemente, nos 24 tribunais regionais, nas 1.570 varas, os 3.600 juízes e os mais de 41 mil servidores, responder a esse reclamo social por justiça. Mas não tem sido fácil. Precisamos encontrar caminhos, outros, alternativas, para que essas disputas possam ser solucionadas através de vias outras, como, por exemplo, a mediação. A mediação é um caminho importante para superar essa crise de eficácia do próprio Poder Judiciário, a despeito do esforço de todos aqueles que estão integrados a esse sistema de justiça. Muitas ações decorrem, sem dúvida, da falta de conhecimento das próprias regras da consolidação das leis do trabalho. Muitas empresas, muitos empresários acabam não recebendo orientações adequadas sobre o que podem ou não podem fazer. Eu daria aqui um exemplo que é muito caro ao Ministério do Trabalho, que envolve a chamada redução do intervalo para refeição e descanso. Muitas empresas propõem, atendendo inclusive, em muitos casos, interesses dos trabalhadores, mas não observam as regras legais. É preciso que haja uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para que a redução desse intervalo se realize. Esse é um exemplo que se repete em muitos casos e nós poderíamos aqui citar vários outros. E a origem disso tudo é a falta de conhecimento da legislação trabalhista por parte daqueles que estão encarregados de orientar os empresários na gestão dessas relações de trabalho. Ministro, uma outra dificuldade que a gente vê muito é o trabalhador que não tem conhecimento dos direitos trabalhistas e, às vezes, ele cai na mão de alguns advogados que também não detenha esse conhecimento total. O que você sugere que a solução para que esse trabalhador possa ter, de forma fácil e ágil, conhecimento sobre os direitos trabalhistas dele? Olha, creio que propostas como essa dos cursos online, de amplo e fácil acesso a todos, é um dos caminhos para que os trabalhadores possam se informar, se orientar sobre os seus direitos. Os sindicatos também desempenham uma função importante nesse campo. Aliás, a própria Lei 5.584 de 1970 já atribui aos sindicatos, como está posto inclusive na CLT, no artigo 593, o dever de prestar assistência judiciária, ou seja, o trabalhador deveria, quando se sente lesado, imediatamente procurar o seu sindicato. É claro que existem inúmeros advogados, milhares de advogados que podem ser consultados, contratados e que têm condições de patrocinar as causas. Mas é evidente que esse papel da assistência judiciária para esses trabalhadores que se situam numa faixa salarial mais baixa deve ser exercido primariamente pelo sindicato. Quando eu fui gerente da unidade do Ministério do Trabalho, ministro, no interior de Goiás, na cidade de Anápolis, nós vimos muitos casos assim, de trabalhadores que buscavam o Ministério do Trabalho para um direito que não existia. Vamos dar um exemplo. Eu peguei um atestado médico de acompanhamento do meu filho que estava internado, que ficou 15 dias internado e a empresa descontou esses dias. Mas esse direito de acompanhar o filho só existe se houver previsão em acordo, instrumento coletivo, né? A CLT em si não garante esse direito de acompanhamento ao filho explicitamente na lei.
Então, isso é um exemplo, dentre vários outros casos que a gente tem do trabalhador que chega a reclamar, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, que na verdade esse direito não existe. Esse direito é um direito coloquial, social, que as pessoas acham que tem, que na verdade ele não tem esse acesso em si. Então o que a gente vê? Que necessita da qualificação sim do trabalhador para que ele entenda realmente aquilo que é direito e que ele também não seja explorado pelo mercado em si. Nós estávamos falando da questão da advocacia. Existem excelentes advogados, mas existem advogados também que se aproveitam do momento da pessoa, do momento econômico, ele acabou de ser dispensado, acabou de ser mandado embora de um emprego, está precisando de dinheiro, se aproveita desse momento para falar, não, você tem direito disso e disso e disso. Na verdade, muitas vezes esse direito pode não existir, ou ele pode pleitear algo além daquilo que é realmente o fato que aconteceu dentro da empresa e causar um grande transtorno empresarial, um transtorno para a empresa, um transtorno para o currículo desse trabalhador. Então, a qualificação desse trabalhador é uma base importante. Ele saber o direito que ele tem para ele ter realmente acesso àquilo que é de direito dele. E é interessante, se me permite aqui uma intervenção, que nós temos na legislação processual instrumentos, ferramentas para repreender, coibir a chamada litigância de má-fé. É lamentável que exista isso, mas, como foi dito, de fato, em muitas ações, pedidos que não têm o menor cabimento são deduzidos pelo trabalhador e, evidentemente, se o juiz identificar a litigância de má-fé, a quebra do dever ético de agir em conformidade com o direito, o juiz pode impor uma multa. E essa multa é paga pelo trabalhador e não pelo advogado que formulou a peça, a petição inicial. Só mais um detalhe, naqueles quase 4 milhões de ações, a metade, praticamente a metade, buscam o recebimento de verbas rescisórias. Ou seja, os trabalhadores querem apenas receber as verbas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, que é um direito básico, enfim. Agora, abusos há, como também há por parte de empregadores, Sim. que devedores incontroversos de direitos resistem, estimulam a procrastinação, o atraso na solução definitiva da disputa, e isso causando dano social, dano ao trabalhador. Então, em síntese, não existem santos sempre em todos os lados. E nós, da Justiça, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, temos a responsabilidade de tentar conduzir esse debate dentro dos parâmetros que a própria lei estabelece. Ministro, todos esses problemas que nós estamos vendo aqui, eles podem ser amenizados com o Programa de Qualificação Profissional Online. Esse programa já existe e todos os sindicatos a nível nacional têm a oportunidade de oferecer cursos de qualificação profissional a esses trabalhadores através de um computador ou do celular. Esse trabalhador ele faz esse curso na casa dele, indo para o próprio, se ele estiver indo no ponto de ônibus, esperando o ônibus, ele assiste no celular dele. É uma plataforma muito inteligente, muito tecnológica e que leva o conhecimento. Um trabalhador, ou 1.000 trabalhadores, ou 1 milhão de trabalhadores poderão ter acesso, dependendo do tamanho da categoria de cada sindicato. Então é muito interessante que os sindicatos procurem essa solução para ajudar o seu trabalhador da categoria, aquele que está trabalhando ou um familiar que perdeu o emprego, que está nessa estatística terrível de 14 milhões de desempregados. É interessante porque a tecnologia, ela produz resultados que são virtuosos e resultados que não são socialmente razoáveis, o chamado desemprego estrutural. Existem setores da economia em que o trabalho tende a, se não desaparecer, a sofrer uma redução brutal. É o caso do trabalho rural, por exemplo. É o caso dos serviços bancários, o trabalho bancário. O número de empregos que já desapareceram em razão do progresso tecnológico é absurdo. E o programa de formação online representa, ao contrário disso, a utilização virtuosa da tecnologia para permitir a difusão do conhecimento, porque é através dele, como lembrava o nosso superintendente, que o trabalhador assume a possibilidade
de experimentar uma ascensão social, a melhoria da sua posição no mercado de trabalho, enfim, realizando a sua dignidade enquanto ser humano. Superintendente, como que você vê que a qualificação profissional pode combater o desemprego? Bem, a gente tem índices já experimentados em outros países, né, de que a qualificação ela traz ao trabalhador uma condição de estabilidade econômica e de estabilidade de emprego. É óbvio que ele pode até ser dispensado de uma empresa, mas se ele for um profissional habilitado e bem qualificado, dificilmente ele fica sem emprego, porque haverão outras empresas que necessitarão desse trabalho dele. Então, o profissional, quando ele tem a experiência, aliado à qualificação, aliado a um currículo abarrotado de cursos, abarrotado de experiências, tanto profissionais quanto teóricas, através de qualificação em si, a gente vê que esse trabalhador ele não fica muito tempo fora do mercado de trabalho. O mercado em si absorve, porque hoje temos muita mão de obra, mas falta mão de obra com qualificação e falta mão de obra com disposição de trabalho, que realmente queira fazer diferença. É interessante, voltando só um pouquinho no gancho, numa pergunta que você fez ao ministro, sobre a questão dos erros, ministro, de RH e departamento pessoal que provocam ações judiciais. Nós vemos que nós, operadores do direito, conhecemos muito bem esse direito, mas nós temos tantos ordenamentos jurídicos que norteiam o direito do trabalho, que só quem realmente estuda e vive para isso, como é o meu caso, é o caso do senhor, para conhecer todas as áreas de atuação. Então, se esse trabalhador, falando especificamente da área de RH e departamento pessoal, não buscar essa qualificação, não buscar essa reformulação e atualização da legislação, ele vai ficar para trás. É um exemplo simples que o ministro deu da questão da redução do horário de almoço, né? Do horário de descanso do trabalhador. Quantas empresas não sabem que existe essa possibilidade sequer? Né? Não sabem que tem a possibilidade de reduzir. O intervalo mínimo que a CLT diz é 1 hora, mas por portaria do Ministério do Trabalho pode ser reduzido a 30 minutos, desde que haja o cumprimento de algumas normas. Então, a qualificação desse profissional de RH e departamento pessoal eu vejo como uma forma de diminuição do acesso ao trabalhador à justiça do trabalho, se ele realmente tiver com todos os direitos dele cumpridos. Um detalhe, se me permite, ouvindo, a memória é sempre estimulada, no extremo, aqueles trabalhadores altamente qualificados, eles são tão disputados no mercado de trabalho que quando desligados de determinadas empresas, recebem uma indenização, uma proposta, para que fiquem sem trabalhar durante determinado tempo. Tamanho é o receio de que a empresa sofra com a expertise daquele profissional, aproveitada por outras empresas do mesmo segmento. Ou seja, a chamada cláusula de não concorrência, no caso do excesso de qualificação, né? São situações que mostram a importância da qualificação. Ministro, tem uma estatística do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Admitidos e Demitidos do Ministério do Trabalho, que aponta o seguinte, um dado muito importante. 90% dos trabalhadores no Brasil hoje ganham pouco mais de um salário mínimo. Então, esse trabalhador ele precisa se qualificar para que ele possa ter uma promoção de cargo, mudar de função e ganhar mais. E um outro dado que o CAGED mostra que é muito interessante é que de cada 100 trabalhadores que inicia a vida no trabalho, apenas 2, num tempo de até 5 anos, conseguem ser promovido. Isso prova que esse trabalhador que não é promovido de cargo, ele está segurando a vaga de um que não começou a trabalhar, porque ele não conseguiu subir de cargo. E cada dia mais nós temos imigrantes de vários países mais qualificados vindo para o Brasil, assumindo cargos aqui em grandes empresas com salários altos, porque ele tem uma qualificação muito melhor. O programa de qualificação profissional online, ele leva esses 90% que não tem essa condição de se qualificar, tem uma palestra de um juiz, tem uma palestra de um doutrinador, ele não tem acesso a essa informação, esse programa leva isso. Os sindicatos
todos mobilizados nacionalmente nesse programa. Ele vai ter condições de levar esse conhecimento, superintendente, totalmente gratuito a esses 90%. Porque aqueles 10% que conseguiram subir de cargo, que conseguiram que é o administrativo da empresa, a empresa investe nele. Mas os 90% que está lá, que ganha pouco mais de um salário mínimo, ele não tem essa ajuda e essa condição. E através dos sindicatos, eles poderão fornecer esses cursos a esses trabalhadores, aquele sindicato que aderir a esse programa de qualificação profissional online. Interessante, e é com grande alegria que nós tomamos conhecimento desse programa, e seria interessante ouvir um pouco mais a respeito. Já existem cursos sendo oferecidos, como é que nós poderíamos fazer para ter acesso a informações sobre os cursos? O sindicato hoje que quer acessar os cursos, ele vai digitar www.cursosdosindicato.com.br. Ele acessando essa plataforma, hoje ele encontra lá disponível 34 cursos. Então tem curso de como conseguir um emprego, como que o trabalhador prepara o seu currículo, como que esse trabalhador, qual que é a quantidade ideal de currículos que ele tem que entregar, como que ele se comporta numa entrevista de emprego. Então, às vezes, o pai está trabalhando, mas o filho não está. Então, o sindicato fornece para ele o curso de como conseguir um emprego, que beneficia também a família. E já existem dados estatísticos a respeito dos trabalhadores que frequentaram esses cursos? Ou seja, concretamente, os resultados já são positivos? São muito positivos. São trabalhadores, pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de treinamento, e quando ele faz, que ele aprende a se comportar numa entrevista de emprego, a quantidade que ele não tem que ficar esperando só a indicação. Porque tem muita gente que, eu só vou trabalhar se alguém me indicar. E essa não é o propósito. O propósito é que com o curso ele consegue realmente, de fato, conseguir um emprego e até mesmo uma promoção. Então, hoje nós temos uma média de cada 100 alunos que estão matriculados e fazendo esse curso online no celular, que é uma tecnologia muito avançada e nova, nós temos aí em média 20% que já estão conseguindo recolocação no mercado de trabalho ou conseguir a sua promoção e ganhar um salário melhor. É interessante, me permita ainda uma observação, que a formação dos trabalhadores hoje ela é feita, conduzida por entidades como o SESC, o SENAC, o SEST, o SENAT, o SESI, enfim. E talvez seja interessante imaginar que no futuro esse programa, além da plataforma virtual, se desloque para a formação concreta, para a prática concreta, nessa perspectiva de qualificação dos trabalhadores, porque existem muitos profissionais ou muitas profissões que estão desaparecendo. E essa migração de setores da indústria, do comércio, dos serviços pelos trabalhadores exige, sem dúvida alguma, uma maior qualificação. Eu cumprimento as entidades que estão conduzindo esse projeto que cumpre ao lado do sistema oficial uma função importantíssima. Bem, nesse sentido, ministro, é que nós, da Superintendência do Ministério do Trabalho, entusiasmamos com esse projeto. Bem, nós temos duas vertentes. Primeiro, o artigo 592, 593 da CLT, que diz ali o rol de situações que o sindicato deve investir, né, a contribuição que é paga a ele pelo próprio trabalhador. Dentre elas, a letra N do artigo diz que é qualificação profissional, o estudo em si. Então, o sindicato seria um cumpridor dessa legislação através de uma plataforma que chega ao trabalhador de maneira direta e a qualquer trabalhador sem discriminação e sem alteração de nada. Porque, como o Mário bem disse, essa plataforma pode ser acessada pelo celular, né? E hoje, quantas pessoas não têm acesso ao celular com a internet? Né? Grandes programas, hoje acessados o tempo todo, é justamente pelo celular. Né? E o Ministério do Trabalho, então, viu uma forma de os sindicatos cumprirem a legislação. Em contrapartida, num momento de crise econômica, um momento de crise social que nós estamos vivendo por parte dos trabalhadores, é o melhor momento, a gente sempre diz isso, crise é um momento de oportunidade. Né? Então, tem segmentos em crise, mas tem segmentos que não estão, que estão indo muito bem.
Então, por que esse trabalhador não pode migrar de área? Por que esse trabalhador não pode aproveitar esse momento de demissões para galgar um cargo melhor, para galgar uma promoção? E isso só vai acontecer através da qualificação. Agora, imagine você, um profissional de chão de fábrica, muitas vezes pai de família, mãe de família, que trabalha o dia inteiro e que tem que se qualificar, se dispor de uma faculdade, ir em loco para se qualificar. Aonde ficam esses filhos, de que maneira então uma conjuntura social muito grande que leva esse trabalhador a não ter acesso à qualificação. E uma plataforma online, ele pode gerenciar o horário dele e ter acesso a ela em qualquer momento. Acesso a esse curso, a essa qualificação, a qualquer hora do dia, às vezes no próprio intervalo de almoço da empresa, no intervalo entre a jornada da empresa, ele pode ter acesso a essa plataforma. Então é por isso que o Ministério do Trabalho do Estado de Goiás foi entusiasta desse projeto, abraçou esse projeto e está levando esse projeto para o movimento sindical. É justamente para que o trabalhador tenha a possibilidade de promoção, de crescimento e que o sindicato possa investir na sua própria categoria. O sindicato busca, e a gente entende que isso é uma necessidade, que é recursos financeiros, né? Imagina esse trabalhador sendo promovido por um curso feito pela própria entidade sindical que investiu nele. Esse trabalhador fideliza aquele sindicato. Existe um agradecimento mútuo, né, por parte do sindicato. É por isso que nós abraçamos esse projeto. Agradeço ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu agradeço a oportunidade de participar e conhecer esse projeto e acho que a síntese de tudo que se debateu aqui é a seguinte: trabalhador, é possível sim superar esses momentos de dificuldade, obter uma reinserção no mercado profissional. Isso pode ser mais ou menos difícil, mas as condições estão aí dadas por esse programa. Corra atrás, não perca tempo, lance mão dessa oportunidade e certamente vai celebrar essa conquista em breve. Sr. Degmar, muito obrigado por ter participado desse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Mário, obrigado pela oportunidade, agradeço ao ministro Douglas também pela possibilidade de nós discutirmos um assunto tão importante e realmente dizer ao trabalhador que é em momentos de crise que ocorrem oportunidades, oportunidades de crescimento, oportunidades de empregabilidade em outros setores, que de repente, insatisfeito com o setor que está, migra de setor e encontra-se então o emprego ideal, o emprego que se encaixa para ele. Isso pode ocorrer através da qualificação profissional. E tendo uma plataforma hoje extremamente direcionada ao próprio trabalhador, custeada pelos representantes desse trabalhador, é o ideal para construirmos juntos a solução para sairmos de um momento de crise, de um momento de dificuldade. E você, dirigente sindical que nos assiste, tem a oportunidade de levar todos estes cursos para os seus trabalhadores como benefício a ele. Acesse agora mesmo www.cursosdosindicato.com.br. Lá você encontra todas as informações. E você, trabalhador, procure o seu sindicato, procure se ele já está participando do projeto. Temos 34 cursos à sua disposição. Você pode fazer agora mesmo do seu celular ou no seu computador. Nos vemos nas próximas entrevistas.